Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Bernardo. Agradeço por ter aceitado o convite. Na verdade, é uma discussão que eu queria fazer há algum tempo contigo já. E agora, em algumas pesquisas do doutorado que eu estou fazendo na Sorbonne, surgiram alguns esclarecimentos e outras coisas novas que eu estou trabalhando e publicando. E eu gostaria de compartilhar contigo, inicialmente, isso. E depois de colocar alguns questionamentos sobre o contexto da Alemanha, está fazendo doutorado aí agora. Primeiro, se tu concorda comigo em algumas abordagens teóricas e depois eu gostaria de algumas contribuições sobre pontos específicos. Eu escrevi no retorno agora um texto que é chamado As Três Fases do Direito Constitucional. A minha intenção de estudar na França foi justamente retomar um pouco da tradição da civil law, da influência própria do direito brasileiro e até como fonte mesmo de toda a discussão do direito constitucional, dos primeiros teóricos, e como essa influência acabou depois vinculando esse direito, essa área específica, à teoria geral do Estado, no primeiro momento, como ela surge no século XX, depois a partir de uma discussão muito importante de teóricos relevantes da teoria constitucional, quando ela surge de fato no século XX, e como ela se desenvolve depois no que eu vou chamar de segunda fase do direito constitucional. Exemplificando aqui, eu gosto de usar muito a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Há uma afirmação na França, e é interessante observar esse movimento depois da Segunda Guerra Mundial também, que sempre um movimento de constitucionalização ele é precedido por uma declaração. Se nós observarmos na Revolução Francesa, muito antes da primeira Constituição, 1791, surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E todas as discussões que são inerentes a essa declaração, todas as doutrinas que nós observamos, a própria distinção entre justnaturalismo e positivismo jurídico, a criação de uma espécie de justnaturalismo racional naquela época, justamente para colocar racionalmente os princípios ou os direitos naturais que existiam para um documento positivado. Tem essa espécie de passagem que vai influenciar no próprio movimento de codificação depois na França, mas principalmente destacar aqui o artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que coloca o seguinte: toda sociedade que não está assegurada a garantia de direitos, nem é determinada a separação de poderes, não possui uma Constituição. É uma espécie de primeira definição do que seria uma Constituição. Depois dessa declaração, isso é uma declaração de intenções ou há uma certa normatividade em termos de direitos humanos nesse documento, é uma discussão que foi feita até as décadas de 70 a 80 na França. O Conselho Constitucional foi se posicionar sobre isso. É possível efetivar um controle de constitucionalidade baseado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Mas esses dois termos, garantia de direitos e separação de poderes, vão exemplificar o que eu chamo de duas fases do direito constitucional. A primeira é um direito voltado à relação entre políticos e a tudo que vai envolver, de fato, a separação de poderes, a caracterização do Estado. É característico também nessa primeira fase que os primeiros autores, os mais relevantes assim na França, eu exemplifico sempre com o trabalho de Carré de Malberg, vão vincular sempre o direito constitucional e a Constituição a os elementos característicos da teoria geral do Estado. Na verdade, é um autor da teoria geral do Estado que vai escrever suas primeiras considerações sobre o direito constitucional. Isso acompanha, né, desde a formação desse primeiro momento, eu colocaria até o início do século XX, essa caracterização. É um ramo voltado à separação de poderes e relações entre políticos. Quem acessa a jurisdição constitucional são os políticos. Eu preciso observar essa relação entre parlamento, entre executivo. Eu tenho a Constituição como um mecanismo de controle do poder, mas eu vou regulamentar o poder por meio desse documento único. O constitucionalismo é uma técnica, na verdade, nesse primeiro momento. Há um debate importante no século XX, e aí nós estamos cientes disso, entre Kelsen e Carl Schmitt. Eu estou colocando pós-República de Weimar. Eu queria te ouvir um pouco depois sobre isso, essa contextualização. Há uma discussão sobre a necessidade de haver um guardião da Constituição e, para Kelsen, mais especificamente, a formatação de um tribunal específico para realizar o chamado controle de constitucionalidade. Em que pese haja uma importância
nesse debate, alguns momentos de detração da democracia logo após esses debates, vão atrasar um pouco uma certa evolução ou alteração mesmo do direito constitucional. Então, esses debates sobre a formação de um tribunal, ou sobre o próprio guardião da Constituição, eles vão se efetivar, de fato, pós-Segunda Guerra Mundial. Destaco países como a Itália, mas principalmente a formação de um tribunal constitucional na Alemanha. Nesse momento, Rafael, há uma passagem de uma primeira fase vinculada à separação de poderes para uma fase que eu vou chamar de segunda fase do direito constitucional, que é voltado à garantia de direitos. Quais as características dessa segunda fase? Primeiro, a formação de um tribunal específico apto a, de fato, controlar a constitucionalidade com base na Constituição e na matéria atinente a direitos fundamentais. O que acontece na segunda fase? Um ramo do direito antes voltado às relações entre políticos, à organização do poder político, à separação de poderes, passa a ser acessível aos indivíduos, aos cidadãos, aqueles que não têm como condição o exercício do poder político enquanto representantes, são representados. Eles podem acessar a jurisdição constitucional para pleitear a chamada garantia de direitos. Esse é o segundo termo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu tenho um direito voltado agora à garantia de direitos. Na França, esse movimento vai acontecer um pouco mais tarde, mas há alguns debates voltados a críticas a esse movimento e afirmação de uma espécie de evolução para esse movimento. Mas, de fato, a diferença é que, além desse acesso pelo cidadão, o Tribunal Constitucional ele começa a decidir sobre diferentes ramos do direito. Direito de família, direito penal, direito do trabalho. O Tribunal Constitucional ele começa a se posicionar sobre esses diferentes ramos do direito e começa a exercer, de fato, o chamado controle de constitucionalidade. Há críticas na França apontando que seria um movimento que acabaria por descaracterizar o direito constitucional, que é, de fato, voltado à separação de poderes, à organização do poder político, e há muitas afirmações de que, de fato, isso veio efetivar a chamada garantia de direitos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nós podemos observar essas diferentes decisões em vários países. Peguei um movimento um pouco tardio na França, que é o que eu estudei recentemente, e nós podemos discutir depois da tua apresentação. No Brasil, muito depois, vamos discutir casos muito recentes sobre essa atuação da jurisdição constitucional no pleito de cidadãos, em matéria de direitos fundamentais e regulamentando diferentes áreas do direito, mas quando o direito constitucional passa a ser esse ramo de harmonização do direito. Queria colocar para ti, inicialmente, esse questionamento, queria que tu falasse sobre isso, sobre o surgimento do Tribunal Constitucional, o momento, quando ele começa a decidir sobre esses casos, se isso de fato vai alterar na Alemanha também essa caracterização do direito constitucional. Na França é bem fácil dividir isso, na primeira fase e a segunda fase, é muito diferente a atuação do Conselho Constitucional hoje do que no momento anterior a isso. Se há um vínculo ou não dessa formação do Tribunal Constitucional com aquelas discussões rapidamente passando sobre a constitucionalização na República de Weimar, se há uma conexão sobre isso, e se de fato a gente pode fazer essa divisão do direito constitucional entre esses dois momentos. Eu colocaria no âmbito da teoria do direito, discutir isso em um vídeo anterior já, o pessoal pode acompanhar, que há proeminência de alguns autores nesses momentos específicos, fazendo uma divisão epistemológica, o que o Leonel Severo Rocha costuma chamar de matriz analítica. Nós observamos esses autores importantes da teoria do direito da matriz analítica muito voltados a essa primeira fase do direito constitucional, e os autores da hermenêutica têm uma certa
relevância maior nessa segunda fase, quando se começa a discutir alguns termos oriundos do próprio sistema jurídico da Common Law. Feita essa rápida introdução desse texto, que a gente pode discutir um pouco mais depois, mas que essa contribuição de hoje entraria justamente nessa transição. Quando eu saio da primeira fase para a segunda fase, quando eu tenho pós-Segunda Guerra Mundial um tribunal constitucional de fato para fazer esse controle, e quando e como o direito constitucional ele começa a tomar decisões sobre outros ramos do direito que tradicionalmente não estariam vinculados ao direito constitucional. Eu deixo a palavra contigo e agradeço desde já a participação, tua disponibilidade também. Então tá, muito obrigado, Bernardo. Obrigado em primeiro lugar, pelo teu convite, pela oportunidade de a gente fazer esse diálogo, né? Na verdade, todo diálogo é uma espécie de aprendizado mútuo, né? Eu também tenho bastante interesse em poder te ouvir um pouco sobre as contribuições da França, né? E acho que uma questão importante é que, enquanto brasileiros, a gente está mais ou menos numa posição privilegiada nesse debate, como, digamos, um terceiro espectador, que pode, então, se beneficiar tanto do que a tradição francesa quanto do que a tradição alemã tem a nos proporcionar sobre teoria do direito, teoria da Constituição, dogmática constitucional, direitos fundamentais, enfim, né? Então, acho que isso aí vai ser bastante proveitoso, inclusive aqui para mim também. Eu vou só pedir aqui eu vou inserir aqui um PowerPoint que eu preparei para fazer essa exposição, e aí só um minutinho que eu vou aqui fazer o upload dele e já deve estar aparecendo aí para vocês agora. Perfeito. À vontade. Parece que deu um erro aqui, só um pouquinho. Mais uma vez. Parecendo que está correndo algum erro. Vou tentar daqui. Vou tentar fechar aqui, porque eu estou com ele aberto como PowerPoint também. Vamos tentar de novo. Não. Quem sabe por aí funciona? Isso, eu vou colocar aqui agora. Tentar mais uma vez também. Eu cliquei em cima da barra de conversa e agora abriu. Tá aparecendo aí? Tá carregando aqui. Apareceu? Para mim apareceu. É como Tá. se fosse uma apresentação de PowerPoint. E eu também consigo te ver. Perfeito, perfeito. Tu consegue mexer o slide? Testa aí. Vamos ver. Consigo. Perfeito. Certo? Certo. Posso começar, então? Acho que os problemas técnicos superados. Pode, tranquilo. Eu vou... Vamos ver. Deu certo? Deu. Tá aparecendo para ti o slide? Sim. Tá. Para mim tá tudo ok. Aí, tudo ok? Tudo, só vou lançar aqui para mim na câmera que ele tá. Isso.
funcionando? Isso, está funcionando. Tá, perfeito. Posso começar? Pode, tenta passar um slide aí e voltar. Passei, voltei. Tudo certo aqui, ao menos. Tá, eu acho que tá tranquilo. Eu tô simultâneo porque eu lancei a apresentação aqui, mas só vou observar cada vez que tu passar, né? Eu vou passar aqui também para ficar simultâneo. Acho que nós estamos com duas apresentações. Mas pode começar, pode ficar à vontade. Tá certo. Então, no primeiro slide aqui, o primeiro título, né? Sobre o conceito de princípio jurídico, a genealogia e crítica à teoria dos princípios de Robert Alexy, né? A exposição, ela vai ter agora, já no segundo slide, 3 partes, né? A primeira parte é uma contextualização histórica e institucional que gira em torno, principalmente, do Tribunal Constitucional Federal Alemão, ou seja, quando ele foi fundado, quais são as suas competências jurídicas e legais, como funciona a sua organização e, principalmente, como se deu os seus primeiros casos, né, a sua jurisprudência a partir da década de 50 até a década de 80, né, que vai ser, digamos assim, os pilares e a base a partir do qual vai se construir uma dogmática posteriormente, né, e uma estrutura de pensar o direito constitucional completamente diferente de antes, né? Ou seja, na época anteriormente do nacionalsocialismo e antes ainda da República de Weimar, onde, na verdade, a jurisdição constitucional ela foi bastante prejudicada e ela também foi bastante tímida, realmente muito tímida por uma série de outros fatores, fatores políticos, fatores históricos e até temporais, que, de fato, a jurisdição constitucional acabou praticamente não tendo efeito real e prático nenhum, né? O que é, digamos, o oposto da história do novo direito constitucional, né? Do direito constitucional que é inaugurado a partir da jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão, e isso significa também a partir da Grundgesetz, né? Da edição da Lei Fundamental, que é a nova Constituição promulgada em 1949, ou seja, já depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, essa primeira parte é mais ou menos para trazer essa contextualização, que gira muito sobre a figura do Tribunal Constitucional Federal Alemão, né? A segunda parte, então, já cronologicamente pensando já no meio dos anos 80, ela se foca muito na teoria de um dos grandes autores aqui da Alemanha, e muito famoso e conhecido tanto no Brasil quanto em toda a América Latina, que é o professor Robert Alexy, né? E a sua teoria dos direitos fundamentais, que foi traduzida para vários idiomas, inclusive o português, pelo professor Virgílio Afonso da Silva, da USP, muito famosa no Brasil, também estudada aí na Unicinos, né? E a terceira parte, então, vai ser uma crítica a essa teoria dos princípios de Alexy e, digamos, o desenvolvimento e o desdobramento que ela gerou até os dias atuais, né? Ou seja, os últimos, digamos, as 2 últimas décadas até o momento atual, ou seja, o que na Alemanha hoje se percebe de mais sofisticado sobre a teoria dos princípios de Alexy, que é uma teoria que fundamenta a sua teoria dos direitos fundamentais. E os direitos fundamentais, por tabela, são o objeto e o parâmetro de interpretação do Tribunal Constitucional Federal Alemão e, por tabela, do que, de fato, eles representam para a Constituição alemã, né? Enfim, vou passar aqui, então, já para o terceiro slide, que é a introdução dessa primeira parte, né, de contextualização, e aí já para o quarto, que são os dados históricos, né? Importante mencionar os dados históricos, a começar pelo momento em que a lei fundamental, a Grundgesetz, né, em alemão, entra em vigor, dia 24 de maio de 1949. Então, ali é assinada a lei fundamental. Naquela época, ainda a Alemanha era dividida politicamente entre a Alemanha oriental e ocidental,
Então, exercia sua validade na parte da Alemanha Ocidental, né? República Federativa da Alemanha, e logo na sequência, já em abril de 51, já na próxima década, é feita então a fundação de um tribunal que tem previsão constitucional e que tem como competência, então, controlar, interpretar e aplicar as normas constitucionais, né? Entre elas, os direitos fundamentais. No mesmo ano, Karlsruhe, que é uma cidade aqui na província onde eu moro, chamada Baden-Württemberg, né? Ela é escolhida, então, como sede do tribunal. E ela é escolhida, é uma cidadezinha pequena, né? E ela é escolhida sede do tribunal de forma intencional, justamente para se afastar dos grandes centros políticos e de outros tribunais, justamente tentando evitar essa influência política sobre a jurisprudência, sobre a decisão e aplicação das decisões do tribunal, já que ele seria responsável, de acordo com a lei fundamental, por uma grande atividade e que tem repercussão e efeitos políticos bastante contundentes, né? Então ele está posicionado hoje em Karlsruhe, né? A primeira decisão transitada em julgado é também desse mesmo ano, alguns meses depois, e também o primeiro Gutachten, né? O primeiro parecer jurídico constitucional da Corte é no mesmo ano. Então a gente pode mais ou menos dizer que esse novo direito constitucional, ele começa exatamente no miolo, no centro do nosso século XX, né? Mais ou menos, a partir da metade do século XX, há essa grande ruptura iniciada por causa do término de uma guerra, né? E a partir, então, de uma nova Constituição com novas atribuições, né? Também, tanto para o tribunal, como de forma material, prevendo, então, garantias de direitos, como tu mencionaste, enquanto segunda fase dos direitos fundamentais, para, então, indivíduos, né? E agora, já passando para o próximo slide, a gente vai ver, na sequência, como, de fato, se tornou, digamos assim, se gerou uma maior facilidade do indivíduo acessar os direitos fundamentais e os direitos constitucionais, né? Mas, antes disso, umas questões sobre a organização do tribunal, né? Ele é formado por 2 senatos, né? 2 senados, a gente poderia traduzir mais ou menos como 2 turmas, né? Com 8 membros em cada um, né? O presidente fica na segunda Câmara, no segundo Senado, desculpa, e o vice-presidente no primeiro. Os membros, eles são escolhidos meio a meio, né, entre o Bundestag e o Bundesrat, que são as 2 câmaras parlamentares, né, 8 por um e 8 por outro, e sempre com o voto de 2/3 delas, né. Uma exigência constitucional é que ao menos 3 membros de cada Senado já devem ter sido juízes em algum dos outros tribunais superiores, né, no Tribunal Superior Administrativo, no Tribunal Superior Social, no Tribunal Superior de Finanças, né? Ou o que seria para nós o STJ, né? O Bundesgerichtshof. Eles também impõem os membros com a idade mínima de 40 anos e idade máxima de 68. Né? E eles são novamente escolhidos a cada 12 anos, né? Eles cumprem mais ou menos como um mandato, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. As 2 fotos que eu escolhi para poder ilustrar o tribunal é do próprio site. Então, vocês podem acessar o site do tribunal, Bundesverfassungsgericht.de, né, Deutschland, e ali facilmente encontram várias outras fotos, né? Bom, então, feito esse esclarecimento prévio sobre o tribunal em si, vamos, então, para a jurisprudência dele, né? Eu escolhi alguns casos, 5 casos, para, digamos, ilustrar isso mais ou menos bem, que a gente já tinha referido sobre essa ideia de garantia de direitos dos indivíduos, ou essa aproximação dos direitos constitucionais com os indivíduos, ou seja, não mais aquela velha
aquela velha orientação do direito constitucional apenas pensando na organização do Estado, né? Mas trazendo, então, digamos, para o nível dos indivíduos, da garantia de direitos de indivíduos, 5 casos que vão ilustrar bem essa nova fase dos direitos constitucionais, em particular dos direitos fundamentais, né? O primeiro deles, que é talvez o mais famoso, até hoje muito discutido e também bastante criticado na dogmática, é o chamado caso Lüth, né? O caso Lüth, ele é mais ou menos assim, né? Erich Lüth era um indivíduo alemão que ele convoca um boicote público a um dos filmes de um cineasta muito famoso na época, chamado Veit Harlan, né? Por que ele faz isso? Porque Harlan, na época, ele estava muito vinculado ao nacionalsocialismo, ao antissemitismo. Então, Lüth faz uma campanha pública dizendo para as pessoas não assistirem os filmes, né, do Harlan. O que ele fez foi ajuizar uma ação indenizatória contra Lüth, exigindo, então, perdas e danos, que foi confirmada pelos tribunais de primeira e segunda instância, previsto no parágrafo 826 do BGB, né, que seria para nós o Código Civil. O que acontece é que Lüth, então, ele interpõe uma reclamação constitucional, uma Verfassungsbeschwerde, né, em sede de modelo difuso, né, alegando, então, que haveria uma violação ao seu direito fundamental de se expressar, né, sua liberdade de expressão estaria sendo violada por essas decisões que obrigariam ele a pagar essa indenização. E o Tribunal Constitucional Federal Alemão não só aceita, como reconhece essa inconstitucionalidade. E aí, por tabela, os outros tribunais acabam sendo obrigados a reformar as suas decisões. Nesse caso, eles dizem especificamente que os direitos fundamentais, eles são uma ordem objetiva de valores, né? E isso é interessante porque essa ideia é percebida como uma espécie de ressurgimento do que lá na República de Weimar, a teoria de Rudolf Sment, que era um grande professor, um grande teórico do Estado também, concebia essa vinculação do direito constitucional com valores, né, com sua Integrationslehre, né, sua doutrina da integração. Então, isso repercute até hoje, né? E, além disso, também, o tribunal fala que há um efeito horizontal, uma Drittwirkung, né? Ou seja, não só uma relação, os direitos fundamentais repercutem não só na relação indivíduo-Estado, mas entre indivíduos também, como foi o caso Lüth. E também acaba referindo o conceito de Abwägung, que é traduzido por sopesamento, mas por ponderação, né? E depois a gente vai ver isso com mais detalhes, né? Então, esses conceitos aparecem já em Lüth. Na sequência, no mesmo ano, um caso também muito famoso é o caso de Apotheken, né? O caso das farmácias. Nesse caso, um farmacêutico de um estado aqui da Alemanha, o estado da Baviera, ele teve o seu pedido de alvará para a abertura da sua farmácia negado pela administração pública, porque, de acordo com ela, ele estaria violando uma lei estadual que exigia, em primeiro lugar, a segurança no fornecimento de medicamentos originais e, em segundo lugar, a exigência de inexistência de dano ou de ameaça às bases econômicas do mercado farmacêutico daquela época, né? O mercado farmacêutico local. Da mesma forma, ele, então, faz essa reclamação constitucional, leva essa reclamação constitucional ao tribunal, e da mesma forma como aconteceu em Lüth, o Tribunal Constitucional declara que esse ato administrativo viola a liberdade profissional desse farmacêutico, que é garantida pela Constituição também, como um direito fundamental. Então, mais um caso, agora em direito público, em que há essa irradiação dos direitos fundamentais para indivíduos, né? Já entrando nos anos 60 também, tem uma outra decisão, né, do Rundfunksentscheidung, em que ali o tribunal fala
em que se impõem garantias de liberdades institucionais, né? Nesses termos. Ah, sim, eu esqueci de mencionar, desculpa. Em Apoteque, o tribunal refere que é preciso sempre avaliar a adequação, necessidade e a proporcionalidade de meios e dos fins que a medida estatal utilizou para restringir esses direitos dos indivíduos. E ao analisar esses parâmetros, eles identificaram que houve essa violação. E esses conceitos depois vão aparecer na nossa dogmática, na dogmática de outros países, inclusive aqui na Alemanha, de forma muito intensa, né? Começa, em primeiro lugar, a partir dessa segunda fase, né? Nessa decisão. Mas voltando, então, para a Rundfunksentscheidung, né? Ali foi o caso em que uma lei federal determinava a anuência da cidade de Hamburg, né? Da cidade de Hamburgo, lá no norte da Alemanha, ao que eles chamam de Staatsvertrag, né? Um contrato estatal, e esse contrato entregava a uma empresa federal o monopólio da administração e de criação da produção de radiodifusão no norte da Alemanha, né? E a cidade de Hamburgo, então, se sentiu prejudicada com essa legislação, alegando, por sua vez, violação à liberdade de radiodifusão, né? Pressefreiheit. Da mesma forma, foi o que acabou acontecendo. O tribunal foi instado e acabou, então, julgando que há, sim, uma vinculação dos direitos fundamentais nesse tipo de relação em direito público, né, no direito administrativo. Já lá nos anos 70, se a gente for ver, os direitos fundamentais acabam, então, não só aparecendo em discussões de direito privado e de direito público, mas também em direito penal, né? o que é também bastante interessante. E esse caso, julgado em 1974, que é o caso da interrupção da gravidez, né? O primeiro caso que se discutiu isso. Nos anos 90 se discutiu depois um segundo caso, né? Mas o primeiro caso de interrupção da gravidez foi em 74, né? E nesse caso houve uma reforma no Código Penal alemão, e nessa reforma se instituiu alguns casos de descriminalização da forma do aborto, né? Até o 13º dia de gestação, com algumas também espécies de afastamento da ilicitude sobre a responsabilidade do médico que faz e aceita fazer esse tipo de operação, enfim, né? O que acabou acontecendo é que a Câmara Federal, né, ou seja, o próprio parlamento, requereu, em forma de controle abstrato, que esse artigo fosse declarado constitucionalmente nulo. Né? Ou seja, na Alemanha existe essa previsão, né, de que o próprio parlamento recorra ao tribunal exigindo o reconhecimento de alguma inconstitucionalidade. E da mesma forma, o Tribunal Constitucional confirmou o pedido e ele ainda mencionou que a Constituição impõe ao Estado deveres de criminalização, ou seja, o Estado não poderia se abster em criminalizar certas condutas, né? E aí entra a figura que para os penalistas é muito cara, que é o Untermaßverbot, né? A proibição de uma proteção insuficiente ou deficiente. Aqui mais um caso digamos assim, né, do controle de constitucionalidade no sentido amplo, exercendo os seus efeitos no direito penal, né, no direito infraconstitucional. E na sequência também, em 1976, o Herabsetzende Werturteile, que foi um caso também envolvendo direito penal, em que o indivíduo publica um artigo numa revista atribuindo a um político de um partido, aqui a CDU, né, os democratas cristãos, a participação no nacionalsocialismo e incitação ao genocídio na Polônia, ou seja, alguém, então, teria atribuído a um político esses eventos, né, esses crimes. Os tribunais de primeira e de segunda instância, eles entenderam que, de fato, se tratava de um crime contra a honra do ofendido, né? Mas o que acabou acontecendo é que ele foi recorrer ao Tribunal Constitucional Federal Alemão
que, por sua vez, desconsiderou a interpretação dada pelos tribunais de primeira instância, decidindo que, na verdade, essa crítica está protegida pela liberdade de expressão, pelo seguinte: essa crítica ela teria a intenção de contribuir ao debate público e não de simplesmente gerar um benefício privado. Então, o tribunal refere que os direitos fundamentais dão preferência ao exercício político de liberdades individuais em face de interesses privados. Isso também é um ponto interessante que depois se desenvolveu na dogmática dos direitos fundamentais aqui na Alemanha. Então, com esses casos, mais ou menos, eu trago para ter uma ideia geral e uma ilustração de como ocorreu já, desde o início, a atuação do Tribunal Constitucional Federal Alemão, ou seja, de alguma forma intervindo em relações de direito infraconstitucional, no direito público, no direito privado, no direito penal também. Não é apenas uma corte que está preocupada em fazer, digamos, o controle da organização do Estado, né? Ela, de fato, está preocupada em trazer e a garantir direitos fundamentais aos indivíduos, né? Então, essa mais ou menos seria essa primeira parte, né, de contextualização histórica. E aqui que vai começar toda a discussão que vai se seguir na dogmática dos direitos fundamentais na Alemanha, e também uma discussão teórica, né, que a gente vai agora passar para a segunda parte, né, no próximo slide, que é a genealogia de uma teoria que ficou muito famosa no Brasil e na América Latina, que é a teoria do professor Robert Alixi, né? E como essa teoria vai, então, partir dessa jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão para desenvolver uma concepção bastante abrangente de teoria constitucional, né? Passando já para o próximo slide, então, sobre a teoria dos princípios, né? Bom, a teoria dos princípios, ela foi, então, criada pelo professor Robert Alixi, aqui está a foto dele. Ela ela faz parte e ela é o núcleo duro da sua teoria dos direitos fundamentais, né? Que é um livro, né? Que foi depois traduzido para vários idiomas, foi traduzido para o português pelo professor Virgílio Afonso da Silva, e ela traz alguns pontos bastante interessantes, né? Em primeiro lugar, eu coloquei alguns trechos da obra. Em primeiro lugar, Alex se refere que, em relação à abertura das disposições dos direitos fundamentais, abertura aqui linguística, né, soma-se, então, a abertura da jurisprudência sobre esses direitos, ou seja, vinculando os direitos fundamentais da Constituição com a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão, que mais ou menos a gente viu ali por cima, né? Ele também refere que impõe-se à ciência dos direitos fundamentais a tarefa de oferecer respostas racionalmente fundamentadas às questões relativas a esses direitos. Ou seja, construir uma teoria, né, para tentar racionalizar o que o tribunal, a tarefa do tribunal, digamos assim, que agora é competente para julgar e interpretar esses direitos, que tem essa abertura semântica bastante incisiva, né? E essa teoria é, para ele, uma teoria jurídica geral dos direitos fundamentais da Constituição alemã. E a sua base é constituída pela que ele chamou de Prinzipientheorie, né, de teoria dos princípios. Essa teoria dos princípios, então, que é a base, o fundamento da teoria dos direitos fundamentais, ela é axiológica, ela é uma teoria axiológica. E ela é tão fundamental para Alexi que ele chega a referir que uma dogmática dos direitos fundamentais adequada não é possível sem essa teoria dos princípios, né? E com ela, uma das suas tentativas é de reabilitar a tão depreciada teoria valorativa dos direitos fundamentais. E essa teoria valorativa dos direitos fundamentais, ele muito provavelmente, embora não faça menção explícita a Sment, é a teoria, é a Integrationslehre do Rudolf Sment, lá da República de Weimar, que eu tinha mencionado, né? Então, a teoria dos princípios, ela não só quer, por um lado, racionalizar essa jurisprudência que está sendo formada nessas primeiras décadas do Tribunal Constitucional Federal Alemão, como ela quer também
reabilitar uma teoria valorativa dos direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, trazendo esses dois elementos sob uma teoria dos princípios, né? Por isso a centralidade de uma teoria dos princípios para Alix, e mais ainda a centralidade do conceito de princípio, né? E aqui também é interessante ver que quando ele fala em reabilitar uma teoria valorativa, isso está totalmente vinculado com aquela decisão Lute, em que o tribunal refere que a Constituição é uma ordem objetiva de valores, né? Então, essa aqui, as coisas começam aqui a fazer sentido, ou seja, tem a Constituição, a nova Constituição, com direitos e garantias fundamentais, uma jurisprudência de um tribunal que é então constituída a partir dos anos 50, e agora, como um terceiro momento, uma teoria dos direitos fundamentais baseada numa teoria dos princípios, né? A gente vai ver, então, do que de fato se trata essa teoria dos princípios, que vai tentar racionalizar tudo isso que está acontecendo. Próximo slide, então, o Alexis vai dizer que existe, então, dentro do direito, o sistema jurídico, né, melhor dizendo, ou ordem jurídica, uma grande distinção entre regras e princípios, ou seja, o sistema jurídico, o sistema de normas jurídicas ele é distinguido entre ou regras ou princípios. E essa relação entre regras e princípios admite três teses, né? A primeira tese vai dizer que essa distinção ela é fadada ao fracasso. Não há uma distinção entre regras e princípios. A segunda tese, ela vai fazer uma reivindicação não tão radical, né? Ela vai dizer, olha, existe sim uma distinção, mas essa distinção ela é meramente gradual, ou seja, as regras normalmente são disposições normativas com maior concretude, maior especificidade, e os princípios têm maior generalidade. Não há exatamente uma separação radical ou rígida entre o que é uma regra e o que é um princípio. E a terceira tese, que é a tese da qual a Alexis está aqui partindo, é de que há sim uma distinção entre regras e princípios, gradual, mas também qualitativa, né? Ou seja, que há uma distinção categorial entre o que é uma regra e o que é um princípio, né? E essa distinção, ele vai referir, até mencionei ali embaixo, a distinção entre regras e princípios é um dos pilares do edifício da teoria dos direitos fundamentais. Então, a gente está indo dos direitos fundamentais para o conceito, para uma teoria dos princípios, e de uma teoria dos princípios para uma distinção estrutural entre regras e princípios, né? Indo para o próximo slide, se está acompanhando aí, tudo certinho? Distinção categorial entre regras e princípios. Aqui o Alexis vai, então, mostrar o que ele quer dizer com essa separação categorial ou qualitativa, né? Para ele, as regras são normas que sempre são satisfeitas ou não satisfeitas, de uma maneira definitiva, né? De forma tudo ou nada, all or nothing fashion. E elas operam, então, como mandamentos de definição. Mandamentos de definição, então, seriam essa ideia de que ou uma regra se aplica em absoluto ou ela não se aplica em absoluto. Os princípios, por sua vez, eles não têm essa estrutura, né? Eles são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades fáticas e jurídicas existentes. E por isso eles operam como mandamentos de otimização, ou seja, eles podem operar em graus maior ou menores a depender das possibilidades fáticas e jurídicas, né? E a teoria, então, dos direitos fundamentais vai se focar muito nessa ideia de princípios, já que os direitos fundamentais têm uma abertura semântica muito grande, né? Então, aqui nós temos uma tese e uma ideia partindo da dogmática dos direitos fundamentais, ou seja, de uma dogmática constitucional, vinculando a uma tese de teoria do direito, né? Que parte dessa distinção categorial entre regras e princípios. Essa, digamos assim, é a base da teoria dos princípios de Alexis, né? Que aparece nesse texto dele, nesse livro, publicado em 1985, né? A Teoria dos Direitos Fundamentais. Só que, a partir dos anos 90, Alexis sofre uma série de críticas na Alemanha
sobre essa teoria dos princípios, né? E agora vem o próximo slide já, a terceira parte, né? Que é a parte que vai introduzir a formação das críticas que ocorreram, né? E a primeira crítica, a gente vai ver, surge não de fora, mas de dentro da chamada escola de Kiel, né? Kiel é uma cidade bem no norte da Alemanha, quase na fronteira com a Dinamarca, onde Alexis foi professor, lecionou por muito tempo e formou uma grande escola com muitos alunos, até hoje bastante proeminente na Alemanha, né? Só que a primeira crítica a essa ideia, a essa separação entre regras e princípios, e por tabela ao conceito de princípio, surgiu de o seu ex-aluno, né? E a gente vai aqui já passar então para o próximo slide, que é a objeção do professor Jan Siegmann, né? Jan Reinhard Siegmann, né? E qual é que é, na verdade, a objeção dele, né? A objeção do Siegmann é que os mandamentos de otimização, né? Eles, na verdade, contêm características de regras, ou seja, eles geram deveres definitivos ao serem aplicados na medida da otimização exigida. Aqui a gente pode usar um exemplo interessante, que é o exemplo de um mandamento, por exemplo, que manda calibrar pneus de carros, né? Um mandamento que manda calibrar os pneus do nosso carro de forma adequada, ele determina que nós não podemos estabelecer nenhuma pressão muito alta do pneu, porque isso estaria violando, então, por exemplo, a eficiência do automóvel e a segurança, né, do transporte público. Mas, por outro lado, se a pressão for muito baixa, ela vai gerar danos ambientais, por exemplo, né? Então, nós precisamos sempre calibrar o pneu de uma maneira adequada, ou seja, nem muito para um lado e nem muito para o outro. Só que isso, de fato, é um mandamento de otimização nessa conceituação estabelecida pelo Alexis. Só que o que o Siegmann conseguiu identificar é que depois que nós fazemos, então, essa reflexão sobre qual é que é a calibragem, esse exemplo dos pneus adequada, os mandamentos de otimização eles vão operar como regras, ou seja, nós vamos ter lá determinada calibragem, vamos supor lá 29, e é isso que o mandamento de otimização está exigindo. Ou seja, não pode, se é 29, não é nem 27, nem 28, nem 27, nem 30, nem 31, é 29. E isso nada mais é do que uma regra. Então, se os mandamentos de otimização contêm as características de regras, eles acabam roubando aquela característica que seria exclusiva dos princípios. E os princípios acabam não tendo uma característica exclusiva deles. E, por tabela, eles acabam prejudicando a separação entre regras e princípios. Então, o que o Siegmann vai dizer, eu traduzi ali, coloquei embaixo, é que o problema permanece, o problema de interpretação permanece porque os mandamentos de otimização mostram-se exatamente com características de regras, isso é, com validade estrita e satisfação definitiva. E, então, isso acabou gerando um problema para a teoria dos princípios, já que ela tem a intenção e quer reivindicar que ela é um pilar estruturante de todo o edifício dos direitos fundamentais, que quer, por sua vez, racionalizar aquela jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão, né? Agora, de fato, o que acabou acontecendo depois é que o professor Robert Alexis, então, vai responder, já passando para o próximo slide, responder a crítica do Siegmann, né? E ele vai trazer uma nova, digamos, categorização do conceito de mandamentos de otimização na teoria dele, né? Olha, ele vai dizer que esse problema, ele é mais ou menos aparente, porque, na verdade, o que a gente teria que observar é que os mandamentos de otimização, então, eles, de fato, se aplicam às regras, mas eles permanecem com os princípios diante de uma nova categorização. Na verdade, a gente precisaria entender as regras como um dever ser ideal, ou seja, um dever ser que determina algo que de fato deve acontecer, né, na realidade.
enquanto os princípios, na verdade, eles são um dever ser ideal, ou seja, eles determinam que algo deva ser feito de forma idealizada, né, da sua melhor maneira, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas, aquilo que nós podemos otimizá-los, né? E assim isso estaria resolvido, né? Então, o Alex vai dizer que os mandamentos de otimização, eles expressam um dever ser definitivo, e assim, real. Os princípios, enquanto mandamentos a serem otimizados, contêm, ao contrário, somente um dever ser ideal ou prima facie. Aqui é interessante porque ele introduz a categoria dos mandamentos a serem otimizados. Ou seja, os mandamentos a serem otimizados são o objeto dos mandamentos de otimização, né, enquanto princípios, né, enquanto dever ser ideal. Agora, o que de cara parece ser interessante mencionar é que uma das vantagens que a Alex estava tentando vender lá no início era de que ele conseguiria oferecer uma grande clareza conceitual, fazendo essa separação, regras e princípios, mandamentos de definição de um lado, mandamentos de otimização de outro. E agora, já com essa primeira objeção, parece que toda essa clareza já não é mais o seu carro-chefe, porque os mandamentos de otimização, eles são uma categoria mais geral que compreende regras e princípios, cujo objeto dessa segunda categoria, ou seja, o objeto dos princípios, são mandamentos a serem otimizados. Então, já cria uma grande, digamos assim, já uma certa nebulosidade, né, sobre o que, de fato, essa teoria tem a nos dizer. E esse texto saiu em 2009, num texto chamado Ideales Sollen, né, dever ser ideal. Só que o que aconteceu é que Alex foi alvo, então, de uma nova crítica. Essa nova concepção foi alvo de uma nova crítica, né? Essa crítica veio do professor Ralf Poscher, né? Também professor aqui da Alemanha. Esse não é um adepto da teoria dos princípios, nunca foi, né? Ele tem uma outra orientação dentro da dogmática dos direitos fundamentais e também dentro da teoria do direito, ou seja, agora nós já estamos de fora da escola de Kiel, uma crítica externa à escola de Kiel, digamos assim, e essa crítica, ela é já endereçada a essa nova formulação de Alexia, né? E é nessa nova formulação, a crítica é mais ou menos o seguinte, né? Ela vai dizer que esse conceito de princípio, na verdade, ele se perde, ele se esvazia, porque o seu objeto deixa de ser eventos factuais e passa a ser deveres ideais, um dever ser ideal. Só que o seguinte, os direitos fundamentais, eles não exigem a otimização de normas, de deveres ideais, mas de eventos factuais. Ou seja, o objeto da teoria dos princípios, né, que agora os princípios são um dever ser ideal, não diz nada sobre o que são e como operam os direitos fundamentais, né? Esses mandamentos a serem otimizados e os mandamentos de otimização. Então, na verdade, a gente pode até fazer uma comparação entre o que, de fato, os mandamentos de otimização determinam e o que os mandamentos a serem otimizados determinam. Mandamentos de otimização, como, por exemplo, ajudar as pessoas necessitadas, né? Eles têm um objeto, qual é que é? Distribuição de suprimentos e alimentos de forma factual e jurídica na maior maneira possível, né? Quais são os limites fáticos deles? Recursos materiais disponíveis, né? Ou seja, aqueles recursos materiais disponíveis nós temos que conseguir distribuir para o maior número de pessoas possível, né? E limites jurídicos, né? Por exemplo, direitos de propriedade, ou seja, nós não podemos simplesmente tomar a propriedade de terceiros sem uma justificativa mais bem fundamentada para fazer essa distribuição de recursos materiais para poder, então, preencher esse mandamento, ajudar as pessoas necessitadas, né? Agora, mandamentos a serem otimizados, que seria o que são os princípios nessa segunda fase alexiana, se a gente pegar essa mesma disposição, ajudar as pessoas necessitadas, a gente vai ver que é outra coisa. É um outro objeto. Por exemplo, introduzir ou aumentar a sanção administrativa ou penal para omissões, né? Ou seja, nós teríamos, então,
pensando como um dever ser ideal, que exigir que o parlamento, então, introduzisse uma sanção administrativa ou penal para todas aquelas pessoas que estão se omitindo nessa distribuição de alimentos e suprimentos. Ou seja, um objeto totalmente diferente da distribuição real desses suprimentos. Também são limites fáticos diferentes, né? Porque um dever ser ideal esbarraria na incapacidade de fiscalização onipresente do Estado, né? Ou seja, o Estado não pode estar em todos os lugares, em todos os momentos, diferente dos limites fáticos de um dever ser real, que se ocupa com recursos materiais reais disponíveis, né? E limites jurídicos também, né? Ou seja, deveres de proporcionalidade de sanções administrativas e penais. Ou seja, aqui caiu a conexão? Sim, mas já voltou agora, eu te escuto bem e estou também te visualizando bem. Pode certo. seguir. Certo. Enfim, a ideia aqui é mostrar que, na verdade, o que os direitos fundamentais estão exigindo é o que a gente está vendo aqui no slide como mandamentos de otimização, né? E os mandamentos a serem otimizados, onde supostamente estariam os princípios, não são aquilo que os direitos fundamentais exigem. Os direitos fundamentais exigem aquilo que os mandamentos de otimização estão dizendo. Mas os mandamentos de otimização, nessa nova formulação, também são regras, e, portanto, não podem mais fundamentar uma distinção entre regras e princípios. E já que os princípios ficaram apenas como mandamentos a serem otimizados, eles já não dizem mais nada, eles não nos informam mais em nada em relação ao que, de fato, os direitos fundamentais estão nos exigindo. Então, nas palavras do professor Poscher, eu traduzi e coloquei aqui ali embaixo, ele refere que a tentativa de reconstrução não percebe que o objeto dos mandamentos de otimização não é um mandamento, não é uma norma, não é um mandamento ideal, mas um evento empírico, né? E isso faz toda a diferença. Ou seja, parece que, de fato, o conceito de princípio ele acaba se transformando num grande fantasma, né? Por isso que o nome do texto é Theoria eines Phantoms, a teoria de um fantasma, né? Ou seja, o conceito de princípio agora, ele perdeu o seu lugar dentro dessa teoria que quer explicar o que são os direitos fundamentais, já que ele estava ancorado numa ideia de mandamentos de otimização, e só que esses mandamentos de otimização, na verdade, são caracterizados também por o que ele chama de regras. Então, o conceito de princípio acaba se transformando em um grande fantasma. O que acaba, então, acontecendo na sequência, já passando para o próximo, no próximo slide, né, é a ideia de uma réplica que o Alexis vai trabalhar, já num texto bastante recente, publicado em 2017, em que, então, o Alexis tenta replicar ao professor Poscher essa objeção de que os princípios seria, na verdade, o conceito de princípio seria um fantasma, né? E aí ele vai manter essa distinção entre regras e princípios como um dever ser ideal, e um dever ser real enquanto regras, né? E um dever ser ideal enquanto princípio, trabalhando com a ideia de um índice deôntico, né? Um índice deôntico como um operador lógico para os deveres seres reais, né, como as regras, e um índice deôntico dos deveres ideais como princípios, né? E aí ele vai dizer que há dois argumentos pelos quais a gente pode manter ainda essa distinção, né? Embora isso é interessante mencionar, que nesse texto, já no início, ele acaba concedendo a crítica, né? Ele diz, olha, isso precisa ser corrigido, né? Nesse ponto, a crítica de Poscher está correta. Ou seja, ele acaba aceitando que, de fato, há um problema em relação ao lugar em que o conceito de princípio vai ocupar dentro de uma teoria dos direitos fundamentais, né? Então, ele vai trazer esses dois novos argumentos, um argumento formal e um argumento substancial, para
seguir, então, nessa sua distinção entre regras e princípios. O que se trata esse argumento formal, né? Um argumento lógico? Ele vai dizer que enquanto o operador deôntico R, que é o das regras, ele admite que algo deve ser feito ou que algo não deve ser feito, né? Por um lado, o OI, por outro, ou seja, o operador deôntico do dever ser ideal, que modifica os princípios, não admite essa contradição, né? O OI, né, o operador deôntico I de ideal, exige que se persiga um ideal, ou seja, ou de algo ou ideais, e esses ideais não admitem contradições pelo fato de serem ideais. Então, existe aí uma diferença lógica entre o que estaria, então, determinando um dever ser real e um dever ser ideal. Esse seria o primeiro argumento, né? Um argumento formal. O argumento substancial, por sua vez, é que, de acordo com Alex, seria necessário haver um ideal, uma idealização vinculada ao objeto da otimização, ou seja, o mandamento, né, a ser otimizado, para podermos saber, então, para onde devemos guiar a nossa ação, né? Por exemplo, um ideal da busca pela eficiência, da segurança e da proteção ambiental, no caso dado pelos pneus, né? Ou seja, nós temos que pensar num ideal, e nesse ideal há um grande equilíbrio entre todos esses bens jurídicos sendo colocados em equilíbrio ali, né? De um lado e de outro. E isso, então, não ocorreria com os deveres seres reais, né? E dessa forma, então, com esses dois novos argumentos, o Alex estaria, então, conservando, preservando a separação estrutural entre regras e princípios, agora numa terceira formulação, né? Agora, o que acabou acontecendo é que isso acabou gerando uma tréplica do Posher, né? E isso num texto que provavelmente vai ser publicado esse ano, né? Em que o Posher, então, faz uma tréplica a essa nova e última tentativa de salvar o conceito de princípio do Alex, né? E vai fazer uma crítica aos dois argumentos trazidos por ele. A primeira crítica, que é a crítica ao argumento formal, né? O Posher vai dizer que, na verdade, não há uma contradição entre otimizar P, né? Otimizar algo, e não P. O que haveria, na verdade, contradição é apenas se os mandamentos de otimização exigissem otimizar P e não otimizar P. Então, para trazer um exemplo mais claro, né? Por exemplo, otimizar as cores preto e branco para a pintura de um muro, né? Um mandamento real que exige a otimização, ele vai, na verdade, exigir que se pinte em um tom de cinza, mais ou menos escuro, a depender das cores disponíveis, né? Dependendo dos recursos materiais disponíveis. Se temos mais branco, vai ser um tom de cinza mais claro. Se for se tivermos mais preto à disposição, vai ser um tom de cinza mais escuro. E é isso que, no final das contas, o mandamento de otimização está determinando, aquele determinado tom de cinza. E isso é uma regra. Então, por sua vez, não haveria, então, um argumento formal para sustentar, de novo, a separação entre regras e princípios, né? Já que não há uma contradição entre otimizar P e não P. P, aqui, no caso, as cores preto e branco para a pintura de um muro, né? E a crítica ao argumento substancial vai no seguinte sentido, né? Que os mandamentos jurídicos determinando a otimização de eventos factuais muitas vezes vão no sentido oposto da otimização ideal. E isso mostra, na verdade, uma independência em relação ao que ele chamou de deveres ideais, né? Por exemplo, existem normas que exigem a otimização da construção de material bélico, né? E o material bélico, na verdade, e a otimização dessas normas é que eles sejam criados visando a maior eficiência possível para matar pessoas, né? E matar pessoas, de um ponto de vista ideal, é exatamente o contrário, né? Ou seja, no ideal, nós não precisaríamos matar pessoas. De novo, o que parece aqui estar acontecendo é que essa ideia de vincular o conceito de princípio a um dever ser ideal, alguma espécie de idealização, para salvar a distinção regras e princípios, acaba ficando novamente prejudicado.
E, novamente prejudicado, o conceito de princípio se torna um fantasma, de novo. E, por sua vez, ele já não tem mais espaço para explicar como funciona a interpretação dos direitos fundamentais, né? E por tabela, isso acaba, digamos, prejudicando e, digamos assim, minando toda a teoria dos direitos fundamentais de Alexis, né? Porque ela, conforme ele mesmo, está baseada, está amparada nesse conceito de princípio. E aí, já se encaminhando para o final, né, para uma Schlusswort, as palavras finais de encerramento, o que a gente pode extrair desse grande debate, né? Que, em primeiro lugar, parece não haver uma dicotomia entre regras e princípios, como pretende a teoria dos princípios, né? Mas apenas uma diferença gradual entre esses conceitos, ou seja, aquela segunda tese, a tese de que há sim uma diferença entre regras e princípios, mas ela é apenas gradual, e não categorial ou qualitativa, como quer o Alexis, porque essa distinção acaba recaindo no problema de que os princípios não conseguem explicar o funcionamento dos direitos fundamentais, né? Acaba se transformando num fantasma. A segunda afirmação é de que todas essas tentativas de salvar o conceito de princípio nos últimos 20 anos, elas falham justamente por essa incapacidade de explicar os deveres reais dos mandamentos de otimização, né? Que agora o próprio Alexis reconhece que são também regras, né? E, portanto, coloca o conceito de princípio para o escanteio, digamos assim, né? E, para fechamento, de que, na verdade, o conteúdo das normas jurídicas, sejam elas mandamentos de otimização ou não, sejam elas direitos fundamentais ou não se define, na verdade, por uma categorização teórica, né? Regras fazem isso, princípios fazem aquilo. Mas volta ao velho problema da interpretação do direito, né? Ou seja, direitos fundamentais exigem uma teoria da interpretação, ou seja, uma teoria hermenêutica que consiga explicar como funciona a nossa interpretação e mais, como e de que forma e com que tipo de metodologia juristas e particularmente, em primeiro lugar, a dogmática, em segundo lugar, os membros dos tribunais que têm competência para interpretar e aplicar esses direitos fundamentais, que tipo de metodologia eles devem se valer, né? E digamos assim, deixando para trás essa dicotomia regras e princípios, né? Que vai, então, só gerar mais incompreensões. E acho que é mais ou menos isso, né? Eu fico por aqui, agradecendo a atenção e, eventualmente, já me colocando à disposição para perguntas aí e, enfim, críticas, né? O que vier vai ser muito bem-vindo. Então, muito obrigado. Retomando, eu que agradeço, Rafael, pela tua excelente exposição e sistematização sobre essas dúvidas e contribuições que vêm nesse debate sobre teoria do direito, sobre direito constitucional. E é interessante observar como esses pontos eles acabam se comunicando. Eu coloquei no início da fala algo que eu estou produzindo agora, que eu estou tentando sistematizar também depois dessa influência agora do meu estudo na França, e aí surge essa divisão entre fases do direito constitucional, foi o modo como eu achei interessante fazer essa explicação mais pedagógica, e justamente na inauguração dessa segunda fase já se coloca a Alemanha ali na década de 50, 60, muito recente, na pós-guerra, a formação de um tribunal constitucional e a atuação já desse tribunal na onda dessa segunda fase do direito constitucional, como garantia de direitos mesmo. Tu respondeu essa questão do contexto e como surge essa teoria do Alex justamente para tentar sistematizar isso. É um pouco do que a gente está tentando colocar aqui em termos de organização, é um pouco da sua proposta, também faz parte disso que eu coloquei como organização. E como surge a discussão conceitual sobre princípios nessa época da segunda fase do direito constitucional. Interessante observar não só na França, mas principalmente aqui no Brasil. Nós vamos observar esse movimento tardiamente. Eles colocam depois dos anos 2000 ou até agora, 2010, depois disso, as decisões de grande repercussão em outras áreas do direito do Supremo Tribunal Federal, as mais discutidas,
estou colocando nesse sentido, e é a proeminência na área de teoria do direito de autores oriundos do sistema da Common Law, por exemplo. Vamos explicar como o Hart é lido, estudado no Brasil, a questão da textura aberta, como Dworkin entra depois nesse debate, e como esses autores eles começam a surgir nesse contexto para fundamentar, ou tentar pelo menos, empurrar a atuação do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Em outros países é possível observar, mas o Robert Alex é importante que tu colocaste aqui, que é uma sistematização do próprio Tribunal Constitucional da Alemanha, nessa época específica, está se direcionando para essas decisões já tomadas pelo tribunal, não é uma tentativa de incentivar uma jurisprudência que não existia, uma atuação que não era ainda corrente, mas sim uma sistematização dessa atuação anterior. Eu não começo a ler determinados autores ou ter uma influência, até alguns trabalhos do Brasil que falam de uma espécie de americanização do direito constitucional, quando se tem essa atuação mais específica em área de direitos fundamentais aqui do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Mas o autor que tu mencionaste, ao contrário, ele está sistematizando uma atuação que precedeu isso. E é importante observar esse movimento na Alemanha como uma espécie até de inauguração mais forte dessa segunda fase do direito constitucional, que separando metodologicamente eu colocaria também a proeminência de autores vinculados à matriz hermenêutica nessa fase teórica, nessa inauguração da segunda fase do direito constitucional. Por isso é muito elucidativa essa tua exposição. E aí, de fato, surgem diversas discussões sobre o conceito de princípio, sobre conceituação disso, como nós observamos isso, como os diferentes teóricos do direito, suas diferentes matrizes e influências começam a discutir muitas vezes conceitos que são semelhantes, mas que não são baseados em uma mesma matriz teórica. Então, eu queria agradecer de novo a tua participação e colocar a relevância dessa tua discussão para sistematizar essas diferentes fases do direito constitucional, essas influências epistemológicas também, e observar que, na verdade, que nenhuma discussão do direito constitucional foge a uma observação da teoria do direito. Eu colocaria como grande exemplo também da teoria do direito a atuação do direito constitucional. Então, acaba que nós acabamos a todo momento discutindo e retomando esses autores, retomando essas fases específicas para ilustrar isso. Sim, eu acho que uma questão bastante interessante aqui, a gente tentando olhar agora em retrospectiva, né, não só aqui na Alemanha, mas no Brasil, em primeiro lugar, assim, bem importante é a variedade de matrizes, seja teóricas ou sejam dogmáticas, que de alguma forma se ocupam com esses mesmos problemas e mais que usam os mesmos conceitos, né? Então, isso, num primeiro lugar, acaba gerando um grande ruído semântico. Por quê? Como tu mesmo mencionaste, essa influência que autores norte-americanos, ingleses, né, o grande debate, Herbert Hart e Ronald Dworkin, vão trabalhar com o conceito de princípio, né? Eles vão ter a sua discussão lá sobre o conceito de princípio dentro do direito. Agora, o conceito de princípio de Dworkin não é exatamente o mesmo de Alexis, por exemplo, né? E, por sua vez, o conceito de princípio em Alexis tem esses problemas que a gente conseguiu ver aqui, e, por sua vez, ele não é exatamente o conceito de princípio que o Tribunal Constitucional Federal Alemão utiliza. Então, o que eu acho que acaba acontecendo, às vezes, é que no Brasil a gente recebe essas influências externas com os mesmos conceitos, mas a gente não sabe exatamente qual é a sua, digamos assim, procedência histórica e qual é o seu significado. Então, o que a gente está fazendo aqui, eu acho fundamental, em primeiro lugar, para conseguir, de alguma forma, esclarecer conceitualmente do que a gente está, de fato, tratando, né? O que, de fato, a gente está querendo dizer e o que os tribunais estão querendo dizer com esses conceitos. E aí, num segundo momento, a gente poder, então,
a partir desse esclarecimento, identificar qual é que seria a melhor maneira de compreender a nossa própria jurisprudência constitucional e a nossa própria dogmática constitucional a partir daqui, né? Perfeito. Se nós observarmos o Supremo Tribunal Federal, que foi mencionado, nós vamos ter uma discussão muito forte que é recente. Justamente esses casos mais emblemáticos, como a decisão que permitiu a união afetiva, por exemplo, união estável, a todo momento a fundamentação desse acesso à jurisdição é feita com base em princípios, a distinção regras, princípios surge de novo, mas a todo momento nós estamos falando sobre princípios, sem definir de fato que matriz teórica está por trás disso. Só que, claro, como eu disse antes, o trabalho do Robert Alex é um trabalho posterior, tentando sistematizar uma atuação já do Tribunal Constitucional Alemão nessas decisões. Quando se acessa a jurisdição constitucional no Brasil, na verdade, essa fundamentação ela é usada para impulsionar uma atuação que ainda não existe. E por isso, todas essas correntes teórico-filosóficas do direito, elas surgem como fundamentação possível para que alguma delas seja utilizada de formas diferentes, e aí nós olhamos já nos teus trabalhos sobre análises de decisões do Supremo Tribunal Federal, utilizando termos como proporcionalidade e outros mais, para que uma dessas teorias seja de fato adotada e aí observada de uma maneira diversa, para impulsionar essas decisões que ainda não existem na jurisdição constitucional, no momento dessa decisão, desse impulsionamento. Por isso, sim, a parte mais importante do nosso trabalho é contextualizar tudo isso e definir essas diferentes categorias e, principalmente, uma discussão de teoria do direito também identificar qual é a matriz teórica que, de fato, fundamenta esse conceito. Isso, exatamente isso. A questão, em primeiro lugar, né, sobre, digamos assim, temporalmente, aqui mesmo na Alemanha, a gente está vendo que o debate em torno do conceito de princípio, ele ainda é bastante atual, né? Ele ainda ele está em pauta aqui. Agora, diferentemente do Brasil, o que aconteceu é que essa definição de princípio como mandamento de otimização, enfim, ele não é de nenhuma forma aceito pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, por exemplo, ou pelo resto da dogmática dos direitos fundamentais que está fora da teoria dos princípios, né, que não aceita essa teoria dos princípios. No Brasil, parece que a gente aceita o conceito de princípio, em primeiro lugar, não apenas como fundamento do que seriam os direitos fundamentais, mas também em outros contextos, como no direito privado, no direito penal, no direito público, etc., etc., e em nenhum momento nos é claro o que, de fato, esse conceito significa, né? O que a gente tem hoje para contribuir é que, definindo ele como fazendo os alemães chamam de Gegenbegriff, de um conceito para se contrapor ao de regras, acaba sendo bastante infrutífero, né? O conceito de princípio acaba se transformando num fantasma. Então, isso já seria uma bela contribuição. Agora, nós ainda não temos ainda uma definição precisa e amplamente aceita na nossa jurisprudência, na nossa doutrina, do que significa, de fato, o conceito de princípio, né? Já que ele não é essa categorização alexiana, como a gente poderia trabalhar aqui, né? Ou será que o debate entre hard e working no cenário da common law poderia, então, trazer contribuições para nosso direito constitucional especificamente, né, que temos uma outra tradição ou as suas para outras especificidades dentro do direito brasileiro, talvez não os direitos fundamentais, isso já é um outro aspecto. Agora, o primeiro ponto é esse, né? Temos que ficar bastante conscientes do que nós estamos falando quando nós falamos de princípios, né? Esse parece ser o ponto central. Perfeito, Rafael. Nesse ponto central, tu contribuiu muito com essa exposição. Esse outro ponto ele fica para um outro debate.
Eu vou permitir aqui concluir em 1h30 de gravação já passadas, para não ficar muito extenso esse nosso debate. Que sim, a partir da tua exposição e dessa tua colocação, a Alemanha, nessa segunda fase do direito constitucional, ela é, sim, uma espécie de experiência que inaugura essa atuação específica nas diferentes áreas do direito. Nós pegamos o Brasil bem depois aqui, uma atuação no direito penal, a discussão sobre aborto, a possibilidade de aborto sobre fetos anencéfalos, por exemplo. Essa discussão toda na Alemanha bem anterior, e aí sim nós temos essa passagem para um direito voltado à separação de poderes, que agora é um ramo do direito voltado à chamada garantias de direitos. Uma passagem também que no âmbito epistemológico vai de uma matriz analítica para inaugurar essa discussão da hermenêutica. Nós entramos já com Hart, do Dworkin aqui para elucidar apenas 2 autores que passam a ser influentes. E uma das questões colocadas aqui em termos pedagógicos e de organização é justamente explicar aqui para os alunos, quando nós vamos mencionar em direito constitucional a teoria do direito, por que nós estudamos Hart e Dworkin, por exemplo? Qual é o momento que eles começaram a ter essa proeminência, esse protagonismo nessas disciplinas? Porque nós, no Brasil, oriundos da tradição da civil law. Na Alemanha, também, o trabalho de Alex foi muito boa a tua exposição nesse sentido, para demonstrar que, sim, como nós temos um exemplo, a formação de um tribunal constitucional depois da Segunda Guerra Mundial, nesses moldes, ele começa a sistematizar essa atuação específica. Eu concluo dizendo que essa tua exposição, ela pode ser colocada, aqui no exemplo francês de separação, que eu coloquei como a inauguração dessa segunda fase do direito constitucional. Certo, então, para palavras finais, só para concluir, né, além de agradecer, eu fico feliz que foi possível, então, contribuir também, né, para essa fusão de horizontes entre Alemanha e França também, né, e parece que sim, nesse modelo, poderia se falar, então, numa segunda fase do direito constitucional, e que, de fato, a Alemanha tem essa proeminência, e o que a gente vê desde os anos 50 até hoje é uma grande fartura, tanto na dogmática constitucional, quanto na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão, que hoje tem cada vez mais força e relevância dentro do cenário, tanto jurídico, quanto político e social também. Então, acho que é exatamente nessa linha, né, de garantia de direitos. Muito obrigado. Perfeito, Rafael. Eu agradeço novamente. E aí, uma passagem para uma terceira fase ou outra discussão, que nós podemos acompanhar na sequência, é justamente a proeminência do que eu chamo de constitucionalismo social hoje, que é quando esses fenômenos são colocados no contexto da globalização. E aí eu não tenho mais aquelas categorias tradicionais da teoria do Estado, lá da primeira fase, quando eu tenho atuação de atores privados na construção de determinadas normas que são consideradas de caráter constitucional para alguns autores hoje, aí nós discutiríamos em termos de matriz pragmático-sistêmica, já falando em teoria de sistemas sociais, uma espécie de sistema do direito que é colocado ao nível da sociedade mundial, ao nível da sociedade global. Basta observar hoje, para dar um exemplo que talvez seja difícil de falar ainda pela atualidade, é a tentativa de unificar decisões sobre um tema global como a saúde, que é a questão da Covid-19. Mas é uma discussão que pode ficar para outro momento. Eu agradeço de novo a tua participação e desejo uma boa jornada aí na Alemanha, na continuidade, na defesa da tua tese, e principalmente peço que, na medida do possível, tu possa publicar esses textos e publicando as tuas pesquisas, porque elas contribuem muito com o que nós temos estudado aqui. Muito obrigado novamente. Obrigado, a gente se vê então.